Boa tarde para vocês todos aqui no facebook.com/AratuOnline, mais uma live, uma reunião de pauta especial nesse momento que o Brasil inteiro fala, discute, debate a respeito da nova legislação trabalhista. Quem está com a gente, ele que vai ser empossado daqui a pouco, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, é o Luiz Carneiro Filho. Seja bem-vindo, Luiz, é um prazer ter você aqui na Aratu. Ele vai conversar comigo, vai conversar com você sobre essa nova legislação do trabalho. Primeiramente, te dando as boas-vindas, você está assumindo num momento que eu posso dizer conturbado, um momento efervescente no âmbito da Justiça do Trabalho. É isso mesmo, Luiz? Boa tarde, Pablo. Boa tarde aos internautas. É um desafio ainda maior, né? A legislação trabalhista, agora reformada, ela nos traz um desafio ainda mais envolvente. E talvez seja o maior desafio da nossa gestão nesse próximo biênio, que é comemorado festivamente hoje, mas eu estou em exercício desde o dia 1º de outubro. Então, essa solenidade de hoje marca a solenidade de posse e marca o início comemorativo dessa nova gestão. E essa nova gestão, inclusive, que tem uma mesa diretora bastante florida, as mulheres belas e competentes aí no Ministério Público do Trabalho, que vão lutar, inclusive, pelo direito do trabalhador. Os direitos dos trabalhadores estão ameaçados, Luiz Carneiro Filho? A gente vem percebendo, Pablo, que há uma tentativa de desmonte dos direitos sociais. E nós, enquanto Ministério Público do Trabalho, que temos uma vocação constitucional de tutelar esses direitos básicos dos trabalhadores, estamos atentos a esse movimento e estamos diligenciando para que haja o menor prejuízo possível para os trabalhadores brasileiros. O menor prejuízo possível para os trabalhadores brasileiros depende, inclusive, de uma atuação firme do Ministério Público do Trabalho. Aliás, não só o Ministério Público do Trabalho, mas o Ministério Público em geral tem demonstrado uma grande eficácia na defesa dos direitos da coletividade. O Ministério Público do Trabalho aqui na Bahia, como é que está em termos de estrutura? Está podendo atender bem o cidadão, Luiz? Pablo, nós temos 7 unidades no interior, são 7 procuradorias do trabalho no município. Nós temos sedes em Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Eunápolis, Vitória da Conquista, Barreiras, Juazeiro. Então são 7 sedes no interior, fora a capital aqui em Salvador, que é uma circunscrição por todo o estado. Os mais de 400 municípios da Bahia estão cobertos pelo Ministério Público do Trabalho. E nós temos atuação, é uma carreira nacional que tem na 5ª região, que é a 5ª região da Bahia, uma atuação regionalizada em relação à tutela dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Aqui na capital nós temos aproximadamente 30 procuradores e 18 na sede. Na verdade são 33 na capital e 18 na sede. Estamos conversando ao vivo na sede aqui em Salvador. Estamos conversando ao vivo com o procurador-chefe que será empossado daqui a pouco, Luiz Carneiro Filho, do Ministério Público do Trabalho. E a Juliana Brito, procurador, está falando aqui que o som está baixo. Como a gente está ao vivo, eu posso fazer isso. Ajeitar aqui um pouco o microfone e colocar mais próximo. Exato. Agora sim, Juliana Brito, se tiver resolvido, você fala com a gente. Apresentando a vocês esse jovem procurador que teve uma ascensão muito rápida, ele que trabalhava lá na comarca de Santo Antônio de Jesus, não é isso? Veio em 2013 para Salvador e nesse curto período já representou bem o Ministério Público e galgou até esse patamar de procurador-chefe. Eu agradeço, Pablo. Em 2013 chegamos à capital, em Salvador, fomos procurador, representante da Coordenadoria Nacional do Meio Ambiente do Trabalho, éramos o representante regional da CODEMAT. Existem 8 coordenadorias nacionais do MPT, o meio ambiente é uma delas, e eu fui o coordenador regional do meio ambiente do trabalho. Eu fui também o delegado regional da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho por um período, 2 anos, e fui o vice-procurador eventual da gestão anterior, que se despede hoje festivamente, e atuei ali por 4 anos como vice-procurador-chefe eventual do colega Alberto Balazeiro, que deixa a chefia na data de hoje. O Alberto Balazeiro, que inclusive participou aqui com a gente de uma live, um debate sobre a legislação, a então nova legislação do trabalho, que agora
virou uma legislação efetiva desde sábado último. O trabalhador já convive com essas novas regras e, por incrível que pareça, Luiz Carneiro Filho, aqui na Bahia já temos um ponto de destaque para essa legislação que um magistrado decidiu, digamos, punir um trabalhador com multa, pagamento indenizatório em torno de R$ 8.500 porque entrou na justiça contra o empregador dele. Eu preciso dar uma pausa porque não é nada comum no âmbito da legislação trabalhista uma decisão desse tipo. O que é que o procurador-chefe do Ministério Público da Bahia avalia sobre essa decisão que está disponível aí no aratuonline.com.br? Pablo, essa decisão ela anuncia o que está por vir. E isso é muito preocupante para nós do Ministério Público do Trabalho, que fazemos sempre uma leitura técnica das normas que entram em vigor. Nossa perspectiva é sempre pela tutela, pela proteção dos direitos fundamentais. Então, quando violado um direito fundamental do trabalhador, liga o sinal de alerta no Ministério Público e nós fazemos uma atuação firme, mas uma atuação divorciada de paixões e ideologias. Isso é muito importante. Nós não somos partido político, nós não temos uma vocação econômica como segmento empresarial, nós temos um perfil constitucional de atuação pela proteção dos direitos básicos dos trabalhadores. E essa primeira sentença é uma sentença que nos mostra o grande desafio que nós vamos ter pela frente. É uma sentença que prejudica o acesso à justiça, ela limita o acesso à justiça e mostra então que essa bandeira nossa, que é uma bandeira que era contra a reforma e hoje é uma bandeira que busca interpretar e oferecer qual vai ser a extensão e a profundidade dessa reforma na prática, é uma bandeira que vem para proteger sim o trabalhador. A decisão, ela, obviamente, no caso concreto, vai ser contestada, se for o caso, pelas partes envolvidas. Não cabe ao Ministério Público do Trabalho analisar detidamente esse caso concreto, mas em tese a gente pode avaliar sim, Pablo, e ver que é um anúncio que traz um certo desconforto em relação à proteção dos direitos mais importantes e mais caros dos trabalhadores. O acesso à justiça ele é uma proteção constitucional, ela está prevista na Constituição e tem que ser ofertada pelo Estado da forma mais ampla possível. E você tolher um trabalhador, dele poder bater na porta do judiciário para poder reivindicar aquilo que ele entende que é devido, que é de direito, é uma violência gravíssima, é uma violência constitucional, inclusive, a um bem, a um direito do trabalhador. Essa é a opinião do novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, o Luiz Carneiro Filho. Esse tema, inclusive, a nossa Letícia acabou de falar aqui, comentar a respeito dele, diz que é um dos assuntos mais comentados nos meios jurídicos nessa manhã de segunda-feira. Mas se você ainda não conhece, eu vou ler um trecho final da sentença do juiz do trabalho titular José Cairo Júnior, que assinou essa sentença em 11 de novembro na cidade de Ilhéus. E ele diz aqui o seguinte, Luiz Carneiro, a conclusão dele: face ao exposto, decide-se não acolher a pretensão do reclamante conforme fundamentação supra, parte integrante do presente dispositivo. Custas pela parte autora no importe de R$ 1.000. Esse é o primeiro pagamento. Devidos ainda honorários de sucumbência pela parte autora no valor de R$ 5.000, conforme fundamentação supra. Deve o obreiro pagar o valor de R$ 2.500 a título de indenização por litigância de má-fé, conforme fundamentação supra, parte integrante desse dispositivo. Ou seja, o trabalhador que fez uma reclamação vai sair aí com alguns boletos no total de R$ 8.500 para pagar. Luiz Carneiro, o procurador-chefe, considera isso uma ameaça muito grande à utilização da justiça pelo empregado, pelo trabalhador. Aqui no Ministério Público do Trabalho, como é que vocês podem agir para tentar, digamos, equilibrar essa balança e não deixar que o empregado saia perdendo com essa nova legislação? Existe uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público Brasileiro, pela Procuradoria-Geral da República, junto ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, que questiona, inclusive, esse dispositivo da reforma, Pablo, que ataca a questão do acesso à justiça. Essa ADIM, nós chamamos no mundo jurídico de ADIM, ela não foi julgada ainda e está tramitando no Supremo Tribunal Federal e ela busca justamente possibilitar ao trabalhador aquele amplo acesso ao Poder Judiciário que com a reforma trabalhista, de algum modo, ele foi violentado. Então, nós do Ministério Público estamos atentos sim a esse movimento da reforma, buscamos interpretar a reforma da melhor forma possível,
não é simplesmente negar a aplicação da reforma, é buscar entender o que o legislador, na verdade, ele quis dizer quando ele publica uma legislação que altera substancialmente o direito social brasileiro, que tem bases firmes e sólidas na Constituição Federal. Esse é o procurador-chefe Luiz Carneiro Filho, aqui do Ministério Público da Bahia. Eu queria perguntar a ele, nesse momento que ele está assumindo, vai sair daqui da Aratu para tomar posse no novo cargo que ele já é dele de direito, já está ocupando aí desde o início de outubro, mas agora vai ser de fato. O governo chegou a cogitar, eu não sei até em que ponto anda isso, a extinção da Justiça do Trabalho. Como é que vocês estão acompanhando essa movimentação aí do Executivo para tentar extinguir a Justiça do Trabalho? Nas últimas semanas, Pablo, se propalou essa possibilidade de extinção da Justiça do Trabalho. Mais uma vez, nós somos contra essa bandeira. Entendemos que no nosso modelo constitucional não cabe mais essa reforma do Judiciário na tentativa de extinguir um poder, uma parte do Poder Judiciário tão importante e tão cara a nós brasileiros. A Justiça do Trabalho, ela presta um serviço importantíssimo e muito relevante para a sociedade. Os números que eles trazem não são lidos em conjunto com todo um sistema. Esses números não podem ser lidos em separado, isoladamente. Esse número tem que ser tratado para saber qual é a verdade. A Justiça do Trabalho, ela publicou recentemente alguns números, aí sim, dando todo um contexto social e mostrando que não é uma justiça de trabalhadores, ela é uma justiça de direitos sociais. Ela é muito mais do que uma justiça que protege o trabalhador, porque ela não traduz isso. Os números não mostram isso. Ela é uma justiça que tutela e visa prestar prestação jurisdicional justa na ordem social. Quem tem direito, leva. Quem não tem, não leva. A maior parte das sentenças proferidas na Justiça do Trabalho, a maior parte das sentenças são improcedentes. Não são procedentes. É importante salientar isso porque todo mundo acha que o empregado entrou na Justiça do Trabalho e vai ganhar alguma coisa contra a empresa, é isso? Isso não é verdade. Não é verdade. Absolutamente. Agora, uma outra questão que nesses âmbitos, nesses tempos, Luiz Carneiro, de internet, de fake news, a gente ouve muito aí, a gente ouve duas coisas, que no Brasil o número de processos trabalhistas representa mais de 90% de todos os processos mundiais. Existe referência a respeito disso mesmo? É mais um número que é apresentado separadamente, ele não é apresentado dentro de um contexto. É preciso que a gente entenda, Pablo, como é o movimento trabalhista brasileiro, como é o Poder Judiciário, como é que atua o Poder Judiciário brasileiro, para que serve o Ministério Público do Trabalho brasileiro. É muito importante que nós entendemos e que a sociedade tenha essa informação, e é por isso que a gente faz questão de agraciar aqui o programa e prestar essas informações para a sociedade, para que fique muito claro qual é a competência de cada órgão, qual é a função de cada órgão no cenário nacional e dentro das competências atribuídas pela Constituição Federal. Nós do Ministério Público, por exemplo, e é o Ministério Público brasileiro como um todo, temos uma vocação pela proteção dos direitos fundamentais. O Poder Judiciário, ele tem uma missão constitucional de dar justiça a quem tem direito. Então, cada órgão tem sua função. E dentro desse sistema, eu ratifico aqui mais uma vez, a função do Poder Judiciário trabalhista é essencial para o equilíbrio da relação capital-trabalho no Brasil. Já que estamos falando diretamente com o nosso internauta, o nosso contribuinte, o cidadão baiano e brasileiro, eu queria uma mensagem, não sei se é uma mensagem otimista, não sei se seria uma mensagem de conforto, de tranquilização, desse novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho ao trabalhador baiano e ao trabalhador brasileiro. O que é que você pode dizer para eles, que alguns ainda estão assustados com essa novidade na legislação trabalhista? A reforma trabalhista, ela vai ser fruto das interpretações que vários atores e órgãos competentes emprestarem aos seus dispositivos. Nesse particular, o MPT ele tem um papel muito importante, muito relevante, porque os direitos fundamentais, os direitos mais essenciais dos trabalhadores serão vistos por um órgão independente, consolidado, que tem assento constitucional, que não se subordina a pedidos políticos, é um órgão que tem a sua independência constitucional assentada na própria Constituição Federal. Então, a mensagem que nós deixamos é uma mensagem realmente de esperança. Temos que ser um realista esperançoso. Não basta ser otimista, porque não cabe, não basta ser pessimista, temos que ser um realista esperançoso. E trabalhar forte. Eu confio muito na nossa equipe do Ministério Público que trabalha aqui na Bahia. O nosso quadro é um quadro de procuradores altamente capacitados. Nós estamos atentos a esse movimento
estudamos muito a reforma, continuamos estudando e estamos nos debruçando para que ela seja interpretada da melhor forma possível, da forma que prejudique menos o trabalhador. Sorte de uma nação que conta com um Ministério Público independente, combativo e atuante. E a gente pode dizer que aqui na República Federativa do Brasil, no nosso querido Brasil, o Ministério é um órgão completamente independente, combativo e atuante. Então a mensagem que eu deixo é uma mensagem de conforto de que vamos trabalhar, vamos tentar interpretá-la da melhor forma possível e fazer com que essa tentativa de desmonte da legislação social não tenha sucesso, não proceda e não tenha êxito. O Ministério Público que já provou em várias oportunidades, sobretudo nas oportunidades mais recentes, que em todas as transformações que o Brasil está passando, tem algum tipo de envolvimento do Ministério Público. Eu quero, antes de me despedir do procurador-chefe, que vai tomar posse agora, falar aqui um comentário do Miguel Jânio Araújo. Ele diz aqui o seguinte: um juiz na Bahia já começou botando ordem na casa, é o que diz Miguel Jânio, acabou essa onda de mentir para conseguir indenizações, o juizado só visava os reclamantes e prejudica as empresas e geração de empregos. Miguel Jânio Araújo está falando diretamente para o procurador do Ministério Público do Trabalho. O que é que o senhor pode falar para Miguel Jânio Araújo, que está nos assistindo? Obrigado pela audiência. Senhor Miguel, a gente não pode fazer a regra pela exceção. Obviamente que mais litigantes existiam na Justiça do Trabalho, como existe em qualquer tipo do Poder Judiciário, em qualquer área do Poder Judiciário. A regra ela não pode ser feita pela exceção, ela tem que vir a favorecer a maioria e não prejudicar. O caso concreto desse trabalhador, dessa sentença proferida, a primeira sentença do Brasil a aplicar a reforma trabalhista e apresentar uma condenação ao trabalhador, ela é uma sentença do caso concreto. A gente teria que se debruçar o caso concreto para saber se tem procedência ou não aquilo que foi julgado. Não é a nossa missão aqui, mas ela mostra uma preocupação muito grande porque ela viola um direito básico do trabalhador, que é o próprio acesso à justiça. Imagina agora que os desempregados eles vão se sentir melindrados a entrar no Poder Judiciário, porque podem começar a levar condenações que superam, inclusive, o valor que ele ofere mensalmente com o seu salário. Então, isso é um prejuízo muito grande para o trabalhador, porque o trabalhador, na maioria das vezes, ele é hipossuficiente na relação. A balança capital e trabalho não é uma balança que encontra um equilíbrio absoluto. E o Poder Judiciário, de alguma forma, ele presta essa jurisdição, ele entrega a ordem jurídica, entrega a sentença para que haja um equilíbrio quando tem direito. Quando não tem, tem que perder, é natural, faz parte do jogo do judiciário. Vitórias e derrotas fazem parte do judiciário trabalhista também. Lá não é uma justiça de trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho, no nosso papel, não é advogado do trabalhador. Nós defendemos os direitos mais importantes dos trabalhadores. Quando tem razão, nós tutelamos, nós defendemos, nós buscamos o judiciário. Quando não tem razão, nós tomamos outras medidas que também visam corrigir e apresentar a nossa missão constitucional. Esse é o procurador-chefe Luiz Carneiro Filho, aqui do Ministério Público da Bahia, vindo em primeira mão, com exclusividade aqui no Reunião de Pauta do Facebook do Aratu Online. A gente poderia continuar, viu, Letícia Vieira, por muito mais tempo aqui. Eu convido já você, como mesa diretora, como integrante da mesa diretora, para participar de um debate. E o povo aqui quer saber também suas opiniões, suas respostas, mas precisamos liberar o Luiz Carneiro Filho para que ele tome posse agora, junto com sua mesa, para o novo biênio 2017-2019, ao qual desejamos muita sorte, muito sucesso no seu trabalho, porque grande parte da população depende do bom trabalho do Ministério Público, não é isso? Nós agradecemos, Pablo, os internautas, a você, a oportunidade de trazer informações, a mostrar um pouco do nosso trabalho, nosso pensamento em relação a esses temas importantíssimos e palpitantes. O grande desafio de um gestor, de um líder, de um chefe, é a montagem da sua equipe. E graças a Deus eu fui muito iluminado, meus colegas, a doutora Letícia, nossa coordenadora de primeiro grau, juntamente com o doutor Marcelo Travassos, que é nosso vice-procurador-chefe de gestão, a doutora Céfora Chá, que é nossa vice-procuradora-chefe institucional, nós conseguimos montar um time que vai trabalhar unido nesse momento de crise, nesse momento agudo de ataques à legislação social, para que a gente consiga proteger o direito do trabalhador da melhor forma possível, sobretudo aqui na Bahia. Então eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição e convidem os colegas do Ministério Público, porque é um papel importantíssimo, é uma missão nossa também levar informação para a sociedade, para os internautas e também para o seu programa, Pablo. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição também das informações do Ministério Público.
fazendo uma ratificação. Não é mais um time isso é uma seleção de estrelas jurídicas que você conseguiu montar para defender a grande parcela da população, do povo, do trabalhador baiano e brasileiro. Eu vou encerrar essa live, esse programa aqui, agradecendo a minha colega Camila Costa, que cuidou de toda a operação aqui com a câmera Mevo. Vou encerrar com a frase que não é minha, a frase é de Steve Jobs, um dos homens mais inteligentes da história, ele que é criador desse aparelho aqui que eu estou usando aqui e de muitos outros sob a marca Apple. Steve Jobs diz o seguinte: inovação é o que distingue um líder de um seguidor. Pense nisso e até o próximo encontro. Um abraço, valeu!